Salve, salve, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Oportunidades e Desafios, aqui é onde a gente fala sobre estratégias, táticas, né? E também habilidades para você conseguir avançar na sua carreira usando o League of Legends. E hoje numa edição um pouquinho diferente, talvez porque eu tô aqui sozinho, né? Tá só o Felipe, Fit e Tonelo, no máximo, mas não é um grande problema, já explico para vocês o que a gente vai falar hoje, que não é nada diferente do que você está acostumado, aliás, é uma coisa que todo ano acontece e é a pré-temporada de LoL. E como você pode usar a pré-temporada de League of Legends para avançar na sua carreira profissional. E aí você pode pensar, nossa, Tonelo, mas a pré-temporada não é quando muda tudo? O que tem a ver, velho? Sei lá, se o tal campeão vai dar mais dano, ou se vai ter um pet, né, um bichinho na selva, comigo conseguindo melhorar meu emprego, ou então comigo avançando na carreira profissional. Calma, que eu já vou te dar os exemplos, já vou te explicar e você vai ver que, assim como tudo que a gente fala aqui na GG, não é nada mirabolante, não é nada passe de mágica, e sim é uma maneira de você pegar habilidades que você já pratica no League of Legends, habilidades essenciais para o mercado de trabalho, que a gente chama de habilidades aí comportamentais, né, soft skills. Pode procurar no Google, mano, não tem problema não. Coloca lá soft skills, coloca habilidades comportamentais, o que são, coloca habilidades mais pedidas pelo mercado, que você vai encontrar essas soft skills também. Você já pratica elas, né, já desenvolve elas no League of Legends e assim, usando elas depois no mercado de trabalho, você consegue evoluir na sua carreira, avançar na sua carreira. Por que eu quis chamar a atenção para a pré-temporada? Porque tá chegando a pré-season, ou já chegou, né? Dependendo do dia e do momento que você estiver vendo esse vídeo, ela já tá entre nós. E sempre na pré-temporada acontece um fenômeno muito legal no League of Legends, que é o lance de muita coisa nova aparecer ao mesmo tempo. Então é quase outro jogo, né? Uma vez por ano é quase como se ficasse outro jogo. Acho que as maiores mudanças que a gente já teve aí na pré-temporada, pelo menos pelo que eu me lembro, né? Na minha opinião também, comenta aqui se você concorda, se você achou que outras pré-temporadas foram mais impactantes. Para mim, a maior que teve até hoje foi a da itemização mítica, né? Quando veio a itemização mítica, uns 2, 3 anos atrás, porque toda a maneira que a gente enxergava builds, que a gente enxergava o jogo, mudou por completo, né? E a gente teve que se reiterar e ler tudo de novo, e enfim, foi um processo aí de mudança bastante interessante, né? Tem alguns campeonatos que acontecem aí nessa pré-temporada também, que auxiliam a gente a ver as mudanças na prática, no alto nível, mas em geral a gente tem que fazer por nós mesmos e vendo streamers e fazendo tudo aí sozinho, né? Pesquisando, entrando no jogo, lendo e tudo mais. Então, essa época de pré-temporada, ela traz esses desafios, mas você tendo as habilidades comportamentais que eu vou falar aqui bem desenvolvidas, você consegue não só passar por cima dessa pré-temporada com mais tranquilidade para poder usar depois o que você aprendeu aí numa temporada seguinte, né, sequencial, enfim, na próxima, ou então no iniciozinho mesmo das ranqueadas, mas também consegue depois migrar esse conhecimento, né, traduzir esse conhecimento para o mercado de trabalho. Basicamente, se você está meio perdido, começou agora, a pré-temporada é quando a Riot pega todo o feedback do ano inteiro e lança todas as mudanças mais impactantes. Às vezes, durante a temporada, vem aí um rework, né, de um campeão que muda algumas habilidades, às vezes vem um remake completo, como foi o caso agora do Udyr, né, que ele mudou 100%. Então depende muito de como que os campeões vão sendo percebidos e do que a Riot está trabalhando, mas as mudanças que interferem no mapa, que interferem como que o jogo vai ser jogado daqui para frente, né, que vão realmente impactar 100% de todas as partidas, de todo o gameplay, essas mudanças elas vêm mais fortes na pré-temporada, que é um período onde já acabou o calendário competitivo, então não tem problema você fazer essas mudanças. Tem 2 meses, 3 meses mais ou menos ainda, para você conseguir ver o que as mudanças causaram, né? Quais que vão ser as que vão ficar, as que vão ser removidas. Às vezes até a Riot demora um pouquinho, né? Teve o caso aí do dragão Quintec recentemente, né? Que entraram 2 dragões aí na última pré-temporada, tanto Quintec quanto Hextech. O Hextech se manteve, o Quintec saiu fora. A Riot simplesmente falou, olha, não tá legal, não tá competitivo, demoramos para perceber, mas não faz sentido esse dragão Quintec. Então esse é o momento da pré-temporada, ou seja, é um momento de mudança. Fazendo uma comparação direta ao mercado de trabalho, independente se você é empreendedor, se você é concursário, né, o concurseiro, está estudando para concurso,
ou se você está entrando ali no seu estágio, que você está entrando num emprego comum, né, no formal, CLT, alguma coisa assim, o importante é você comparar essa pré-temporada a um momento de desafio na sua carreira. Então, para o cara que está fazendo um estágio, é o primeiro emprego, é a primeira efetivação. Para a pessoa que está fazendo só a faculdade, é o primeiro estágio. Para você que já está no emprego, é uma promoção. Aí, de repente, fazer uma função, ou então assumir uma postura, né, assumir um cargo diferente. Para você que está empreendendo é ótimo, né? Empreendendo, muitas vezes é começar o seu negócio. Outras vezes é você dar o próximo passo, né? Você quer fazer uma mudança no cardápio da sua loja, do seu restaurante, você quer introduzir um novo produto, ou então fazer uma grande mudança, fazer uma mudança do caminho que está seguindo também os seus anúncios, né, em tráfego pago aí, na questão de internet, enfim, como que você está lidando com o seu empreendimento. E para o pessoal que é concurseiro, né, que está tentando concurso, é um pouco mais difícil ter momentos assim de mudanças gigantescas, a não ser quando a pessoa realmente passa no concurso, mas muitas vezes você tem mudança de método de estudo, qual concurso que você vai prestar, ou às vezes pode ser você mesmo ingressando nessa vida, né, de ter uma disciplina, de ter uma diligência todo dia, estudando muito para tentar buscar depois esse concurso. Então sempre pense nisso. E são momentos, né, de um desafio muito grande, porque dá aquele frio na barriga, você tendo que lidar com mudanças, como que você vai se adaptar, o que que você vai fazer, o que que é certo, quais são as melhores tomadas de decisão, quais as melhores decisões, né, falando mais direto para você ir tomar. Tudo isso sempre vai impactar nesse momento e é por isso que é tão importante, né, tão válida essa comparação de pré-temporada, onde muda o jogo praticamente inteiro e de um grande desafio, um grande momento de mudança aí na sua carreira, tá? Tem 4 habilidades que eu separei aqui, que para mim são 4 das mais importantes, mas claro que todas as habilidades comportamentais são essenciais nesse momento. Mas eu separei pesquisa, planejamento, adaptação e depois análise, inclusive em ordem, tá? Para você conseguir passar de boa por esses desafios e pela pré-temporada também, então já vou começar diretamente pela pesquisa. Pesquisa no LoL é ler patches, ver o que os profissionais estão fazendo, pega lá então a lista de mudanças. Se você não tiver paciência ou não tiver tempo para ler todas as mudanças, tenta pelo menos ver alguns resumos de quais foram as mais importantes. Vai ver um vídeo, né? Normalmente tem os criadores que fazem aí, alguns mais resumidos, alguns mais inteiros. Vai ver o que esse pessoal tá falando. Ah, mas tal campeão acho que vai ficar forte, essa mudança aqui interfere de um jeito, né? Busca depois em streams de profissionais que joguem na maioria das vezes a sua rota para você ter uma noção. Olha, eu fazia tal item aqui sempre, mas agora ninguém tá fazendo porque tem esse item novo, então o item voltou a ser feito, tal matchup vai ser mais vai ter mais impacto nesse momento do jogo. Será que esses dragões agora vão ficar mais fortes? Será que a rota inferior vai precisar de alguém que jogue mais cedo para poder brigar por esses dragões, ou então o meta vai ser mais lento, mais de scaling, né? Pelo que eu tenho visto agora dessa pré-temporada de 2023, os tanques tendem a ficar bastante fortes. Então, você vai ter que pegar tanque também e brigar em lutas extremamente extensas. Você vai ter que pegar alguma coisa anti-tanque, o que os profissionais estão fazendo, o que os streamers estão fazendo. Lembrando também, como eu disse, alguns campeonatos de comunidade, eles acontecem durante esse tempo. Aqui no Brasil a gente tinha a Superliga e o Cebolão, agora não sei se eles vão acontecer, mas sempre vão ter campeonatos que às vezes não são oficiais da Riot, porque o calendário da Riot acaba entrando em ato até 2023, né, bem o comecinho do ano, mas que vão ajudar já você a saber o mínimo do que tá forte, assim. Acho que não dá para traçar um meta. Esse é o meta da pré-temporada, porque a temporada vai ter que ser oficializada depois em 2023. Mas só de você saber o que tá forte, o que as pessoas estão vendo como forte, o que tá sendo legal de utilizar, o que não tá tão legal assim de utilizar, já é tudo extremamente importante para você depois tomar as melhores decisões, começar na hora da ranqueada subindo de ela mais fácil, né, jogando com os campeões que estão mais fortes, de acordo com as mudanças bruscas que foram feitas. Tudo isso é pesquisa, é entrar no jogo, tentar ver o que rola, tentar medir uma build e tudo mais. Você já faz isso no League of Legends. Você já vai buscar ler o patch, você já vai buscar um pro player, você já vai buscar um streamer, um campeonato. Agora, quando você está num momento de grande desafio na sua carreira, no seu mercado de trabalho, no seu cargo, é exatamente a mesma coisa que você tem que fazer. Primeiro de tudo, pesquisa. Vá atrás de informação. A Lívia sempre ressalta muito, né? A Lívia, que é a psicóloga aqui da GG, sempre ressalta muito. Vá atrás de informação.
Então, dando um exemplo, acho que é o mais claro, né? Você chegou agora, tá na faculdade, chegou num estágio, então do estágio para um primeiro emprego. Cara, tenta ver o que as pessoas fazem, tenta ver o que as pessoas focam as suas horas de trabalho, tenta ver quais as habilidades mais importantes para você desenvolver ali, o que realmente faz a diferença, o que as pessoas veem com ótimos olhos, o que traz mais resultados também. Então, de novo, é o mesmo tipo de caminho que você percorre, né? Se no LoL você vai atrás de pro players, no seu primeiro emprego, no seu estágio, você pode ir atrás de pessoas que estão no ranking maior do que você, num cargo maior do que você, né? Sabendo chegar, sabendo conversar, de repente você está em dúvida de alguma coisa, pergunta para aquela pessoa, percebe o que a pessoa costuma achar legal, né? Costuma vangloriar, o que a pessoa costuma achar ruim, né? Para você também não fazer, cortar caminho. Se você no League of Legends lê o patch, né? Lê as coisas que vão mudar realmente na atualização, tenta, claro, não vai ter um patch note no mercado de trabalho, mas tenta ver o que tal tarefa precisa exatamente de você, quais as habilidades, né, na hora de buscar um estágio, buscar um emprego, que estão pedindo lá no perfil de LinkedIn ou onde quer que seja que você achou essa vaga, o que as pessoas ali estão realmente trazendo de positivo e tenta se inspirar nesse tipo de coisa. Ah, não tem campeonatos, eu sei, no mercado de trabalho, mas você vai passar por tarefas, você vai ter times dentro da empresa trabalhando em uma coisa, trabalhando na outra coisa, focado em uma coisa, focado na outra coisa, tenta ver o que essas pessoas estão fazendo para cada situação. E como que você pode usar depois esse conhecimento e aplicar no seu trabalho. Assim, você vai tomar as melhores decisões possíveis e você vai avançar na carreira usando as habilidades, usando a maneira de pensar que você aprendeu e praticou no LoL. Você está entendendo como que encarar um momento de grande desafio, que é a pré-temporada no League of Legends, e encarar um momento de grande desafio na sua carreira, independente de qual ela seja, tem muitas similaridades? E que você pode usar a mesma maneira de pensar e as mesmas atitudes que você tem num para o outro. É assim que você avança aí na sua carreira usando o League of Legends. E de novo, né, dando exemplo lá de empreendedorismo também. Pô, às vezes você vai criar sei lá, uma loja de produtos para pet. Não sei, tô dando um exemplo aleatório aqui. Pô, tenta pesquisar o que as outras lojas vendem mais, quais que são os diferenciais das outras lojas. A sua tá muito igual, a sua tem um diferencial, como que você vai trabalhar isso, como que você não vai trabalhar isso. É melhor ter uma loja física, começar no e-commerce. Então, assim, existe sempre uma maneira de você conseguir pesquisar e usar essa pesquisa, usar essa comparação de uma maneira sadia, né? Não de uma maneira destrutiva, de uma maneira agressiva, não é isso. Não é para se comparar e se sentir um lixo, mas sim para se comparar e ver onde que você pode melhorar, né? Inclusive tem conteúdos aqui na GG também que a gente fez com a Lívia, com o Décio, falando exatamente sobre isso. E fica o convite também para você ir lá buscar esses conteúdos, né? Que são muito importantes também, te dão essa abertura aí de visão, essa abertura de mente. Como eu falei, então, pesquisa, o segundo é planejamento. Com as informações que você tem da sua pesquisa, você vai planejar como passar por cima do desafio. Então, no League of Legends, quando você entende qual é o meta, você entende quais os campeões que estão sendo jogados, quais os melhores itens, como que os dragões mudaram, como que as mudanças em geral impactaram no seu jogo, você vai traçar um planejamento. Então, pensando que você está buscando o elo de diamante, você estava no ouro, né? Acabou a temporada no ouro, tu está querendo buscar o diamante, esse é o seu objetivo. Então, logo no começo, quais são os campeões da sua rota que dá para jogar melhor, que tem mais impactos em ranqueada? É um campeão que você já gosta de jogar, já sabe jogar, ou então são campeões que você vai ter que aprender? Como balancear isso, inclusive? Porque também não adianta nada. São 3 campeões, Camille, Fiora e Renekton, que estão fortes. Você não sabe jogar com nenhum dos 3. Tudo bem que Renekton deveria saber, né? Que o Renekton é o melhor, um dos melhores generalistas aí do League of Legends. Mas enfim, você não sabe. O exemplo é que você não sabe. Compensa, de repente, você trocar os campeões, a sua pool, para esses, ou adicionar esses campeões. Você vai ter que jogar mais normal game antes de ir pra ranqueada, quando a ranqueada começar, né? Ou então já tá na sua pool, ou então, sei lá, os campeões que você joga são um pouquinho piores, mas para começo de temporada você joga tão bem com eles, você sabe tanto as matchups, quase um mono, que dá para compensar isso aí, dá para você avançar de elo, ganhar as partidas com esses campeões. E aí entra um ponto também de você, dentro do planejamento, saber fazer um planejamento plausível, né? Não adianta você pensar que vai pegar diamante em um mês, sendo que durante um ano você chegou no ouro. Não adianta você pensar também que os seus campeões, só porque você gosta muito deles, se todo mundo tá ranqueando eles mal, se todo mundo tá falando que as builds não funcionam nesse momento de entrada de pré-temporada, não adianta às vezes você tentar inventar a roda de novo. Pô, pessoas que têm experiência estão falando, pessoas que são mestre, grão-mestre, estão falando que não tá legal,
dá o braço a torcer, tenta aprender o campeão mais fácil que tá bom no meta, tenta entender pelo menos o porquê que seu campeão não tá tão interessante assim. E aí você traça um planejamento, quanto tempo que você vai conseguir jogar, quais os campeões que você pretende usar, quais as builds que você quer testar primeiro, se você vai conseguir entender esse meta aí logo de cara, ou então se você tá pensando no primeiro mês ali, só ficar observando, jogando menos ranqueadas, treinando para expandir a sua pool, né, os campeões que você joga, o leque de campeões. Como que você vai iniciar depois, propriamente dita, né, a season, e vai passar pela pré-temporada planejando tudo isso? Claro, não precisa necessariamente ser, falando de LoL, planejar no caderninho. Pode ser também, mas aí não tem exatamente que ser assim. Só que pense, pelo menos um pouquinho, em como você quer tomar essas decisões aí na pré-temporada, como que você vai encarar ela. E de novo, no mercado de trabalho é a mesma coisa. Você começou um estágio, você não vai necessariamente só chegar no estágio ali, aleatório, sem saber nada, olhando pro lado, perdidaço, né? Que nem o John Travolta naquele meme. Pô, chega planejando, fala, olha, no começo eu vou tentar o máximo possível de networking, ou seja, eu vou conversar com o máximo possível de pessoas para entender exatamente o que eu preciso fazer. Ou então, se você já sabe o que você tem que fazer, você começou num estágio de programador, você já tem noção do que você tem que fazer. Pô, então nesse começo eu vou estudar mais essa linguagem de programação, vou focar nela porque é a que o pessoal mais usa. Ou então, pô, eu vou aprender outras porque essa aqui eu já sou muito bom, eu já manjo muito e eu preciso expandir a minha pool, né? Meu leque de linguagens de programação. Né? Se você, falei o exemplo lá de concurseiro, agora vou para essa área, vou fazer isso. Tenta, de repente, conversar com pessoas que também estão nessa área, né, para fazer a pesquisa, e depois se planejar no seu estudo mesmo. Acho que é o exemplo que fica mais claro, né? Se planejar em quanto tempo que você vai estudar por dia, quantas vezes, o que você vai estudar, como que você vai eventualmente chegar nesse objetivo. Então você pesquisa para se inteirar, para se atualizar no League of Legends, você pesquisa também para se inteirar e se atualizar no momento de grande desafio aí da sua carreira. Mesma coisa com planejamento, porque quando você tem as coisas planejadas, a gente vai ver depois que você consegue depois não fugir do planejamento, mas adaptar o planejamento. E isso é uma coisa também muito importante. Tanto é que, rei do gancho, falando já do terceiro ponto, pesquisa, depois planejamento e agora adaptação, baseada nesse seu planejamento. Então você tá ali falando, não, vou começar com os campeões que eu já sei. E aí dá 1 mês e meio de temporada, lá pro meio de janeiro, você começa a ver que não tá legal. Você tá perdendo muito, sua MD10 não foi boa, então não tá do jeito que você imaginou, né? O seu planejamento não tá legal. Aí é a hora de você se adaptar. Aí é a hora de você pegar e pensar, olha, eu vou realmente dar o braço a torcer, ou então eu vou tentar uma nova estratégia, talvez, será que não compensa mudar até de role, né, de função, nesse iniciozinho? Ou então, o que você não tá entendendo? Por que as pessoas do competitivo estão fazendo a mesma coisa que você e não tá dando certo? De repente, vê um replay seu. Claro, eu sei que competitivo não é a mesma coisa que ranqueada, mas veja um replay de um jogador, então, de ranqueada que você gosta. Né, hoje em dia tem esse material na internet, você pode ver streams também. De novo, você se adapta pesquisando para evoluir o seu planejamento. E é uma coisa que todo mundo faz sempre dentro do League of Legends, e principalmente quando tem várias mudanças. E é bom porque quem às vezes tem uma dificuldade com mudanças acaba não se sentindo muito sobrecarregado, sabe? Eu sou uma pessoa assim. Quando tem mudanças demais, eu fico às vezes até com falta de ar, assim, com ansiedade, porque no primeiro momento eu olho e falo, meu Deus do céu, tô lascado. Só que depois eu passo por exatamente esses passos aqui. Eu faço exatamente o que eu tô falando para vocês fazerem, porque assim eu consigo avançar na minha carreira de caster, né? O que seria avançar na minha carreira de caster? Ser cada vez mais preparado para entregar um trabalho bom à altura do que a comunidade tem de expectativa. Então, faça isso, procure se adaptar, ver o que não tá dando certo, tenta de repente ver por outros ângulos dentro do League of Legends, tenta ver se de repente o objetivo de diamante tá muito para cima ainda. Acho que é melhor você voltar a entender o que é um controle de rota, treinar farm, ou então treinar pathing da jungle, treinar full clear na jungle, limpar a selva inteira muito rápido. O que compensa, de repente, você fazer para dar um passo para trás e depois dar 2 passos para frente? Então, no meio do ano eu quero platina. O diamante, vamos ver. Se sair, legal, mas vamos ver primeiro. Então você adapta o seu planejamento. Você já faz isso no League of Legends. Dentro do jogo também, eu tô dando exemplos mais gerais, né? Mas dentro do jogo também. Tava planejando meter o louco no começo. Pá, ficar 2/0, indo pra cima e snowbolando, só que o caçador dos caras não saiu da sua rota, você ficou 0/2. Você vai largar o jogo? Não vai. Então é importante você ver o seu planejamento como que ele tava, adaptar o seu planejamento e ver, a partir dali, quais as melhores decisões para tomar e ganhar o jogo, né? Eventualmente conseguir chegar na vitória. Mesma coisa no mercado de trabalho.
Se você chegou pensando que uma linguagem de programação era a melhor, você viu lá que não era, ou então você pensou em estudar uma outra, mas apareceu uma terceira que era melhor, se adapta, deixa a outra ali de lado, de repente depois você volta para ela, busca essa terceira agora. Se você começou o empreendimento lá do pet, né, que você tava lá, vou fazer coleira para cachorro e bandana, aí você vê que o negócio não tá legal, às vezes o seu anúncio não tá bom, então não tá comunicando do jeito que você queria, vai lá, adapta, vai lá, faz o que tem que fazer, tenta, de novo, medir muito bem essa contrapartida do ego brigando com a razão, né? Os números em si, as estatísticas. Muitas vezes a gente fala, não, só perdi 10 seguidas porque meu time é horroroso, mas eu sou o melhor Nasus do Brasil. Cara, às vezes não. Se você for pegar o seu replay, às vezes o campeão tá fraco. Às vezes você não jogou bem. Então é muito importante se adaptar baseado no quarto item, né? Rei do gancho de novo, que é análise. A análise, ela nada mais é do que uma pesquisa que você faz depois que você já tem um planejamento, basicamente. Então, você já sabe o que você quer fazer, mas não deu certo. Ou então tá dando certo. Tá dando certo, tá voando, deu certo o seu planejamento inicial, tá tudo correndo bem, mas você vai lá e analisa. Pô, era pra eu estar assim, não era? O que eu deixei de fazer? O que eu posso fazer para melhorar? Busca entender qual é a sua situação, se é a situação mais ideal, se é uma situação que tá ruim, se é uma situação que tá melhor do que você imaginou, e como que você pode dar esse próximo passo, como que você pode adaptar. Então, voltando aos exemplos todos para a gente fechar. Dentro de jogo, você olhou, analisou 0/2, pô, o que eu posso fazer? Vou jogar mais pro meu time, ou então vou jogar mais splitando, ou então vou mudar um próximo item da minha build para fazer uma dessas condições de vitória aparecerem, tanto jogar com o time, quanto jogar avançando rota lateral, né, no split push. Se você começou o negócio do pet, você analisou lá, pô, então aqui eu acho que a maioria das lojas não vende desse jeito, vende pacotinhos. Então eu vou vender em pacotinhos também, sei lá, exemplos, mas aí você vai ter que analisar e ver qual que é a situação. Ou então, você que é concurseiro, você achou que ia acertar 40 de 100 questões logo no primeiro mês de estudo, você começou a acertar 80 de 100. O que você pode tirar daí? Qual é a análise que você pode tirar daí para se adaptar? Qual que é a adaptação que você tem que fazer? Mais horas de estudo, então, para ir firme mesmo e fechar aquelas 20? Ou então, por que faltou aquelas 20? É de uma matéria específica que você tem que estudar mais? Ou então, a adaptação não tem que existir. A análise está ótimo, vou me manter assim. Essa pesquisa de você mesmo, do que você mesmo está fazendo, né? Depois aí de ter um planejamento, já vai ditar, pelo menos nortear, muito dessa adaptação que você vai fazer. Num primeiro estágio, você começou achando que é o mais importante, você começou no estágio, cara, que você precisa ser... Primeiro emprego, sei lá, você virou empacotador de supermercado. Aí você começou lá achando que tal sessão era mais importante, você viu que não era não. Percebeu que o pessoal compra muito macarrão instantâneo na sua cidade. Aí você vai lá e começa, sei lá, dar mais atenção para lá, ou então alguém te falou para dar mais atenção para lá. E analisa o que você pode fazer de repente para ir além. Muito dessas subidas, esses crescimentos de cargos em empresas, cargos comuns, digamos assim, né, cargos tradicionais, tanto em empresas mais modernas, mais jovens, quanto em empresas mais tradicionais, né, mais conservadoras, mais comuns no sentido de ter bastante, supermercado, padaria e tudo mais, muito dessas subidas de cargo, né, dessas ascensões de cargo, elas são também baseadas no que o profissional tenta fazer a mais. E aqui eu não estou falando para você viver num mundo de Nárnia, que você está recebendo salário para fazer X coisas, você vai fazer 300 coisas a mais de bobo, porque você está recebendo um salário e você quer aparecer. Não é isso, mas eu estou falando que dentro da sua função, você não consegue de repente perceber como que seu supervisor trabalha, o que ele dá importância, como que você pode ajudar o trabalho do seu supervisor dentro da sua função. Assim, o seu supervisor, em teoria, vai ter mais tempo livre, ou então vai conseguir desempenhar as funções dele melhor. E ele eventualmente pode subir, você pode virar supervisor e assim vai. Então é entender como que você, além de fazer o seu trabalho legal, analisa a situação e pode fazer um pouco a mais, ou então auxiliar alguém, ou enfim, dentro das capacidades, dentro da possibilidade, ser o mais excelente possível, né? Ter a habilidade maior. E de novo, aqui a gente está falando de alta performance, independente da carreira que você escolher. E o que vai te fazer se manter na alta performance são as habilidades comportamentais. Essas que eu tô falando aqui, essas que você treina no League of Legends, que não são as habilidades técnicas. Ah, é saber fazer uma função X, saber fazer tal. Isso aí, claro que você tem que treinar, claro que você tem que ser bom. Mas o que vai te manter sendo bom nisso por mais tempo são as habilidades comportamentais somadas às habilidades técnicas. Né? No League of Legends, o que vai te manter aí no alto nível, numa alta performance, um jogador profissional, por exemplo, são essas habilidades
comportamentais, isso dito pelos próprios jogadores. Tem conteúdo aqui na GG também, várias vezes falando, né? Procura lá os Pro Skills, onde eu falo mais desse âmbito competitivo profissional do Wild Rift também, né? Que é o LoL de mobile, mas do League of Legends. Procura lá pra você ver como que é importante, né? Essas habilidades comportamentais. Aí depois você comenta aqui o que você achou. Então, como eu disse, pesquisa, planejamento, adaptação e análise são habilidades essenciais para você ver uma situação de alto impacto, de alto desafio, que você às vezes fica meio, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E você usando esse ciclo, você passando por esses passos, por esse caminho, né? Usando essas habilidades que você já treina no League of Legends, eu te expliquei, mostrei momentos que você treina isso no LoL, você vai conseguir ter um planejamento melhor, análises melhores, adaptações melhores, e com isso você vai tomar decisões mais corretas, e assim você avança na sua carreira usando o League of Legends. E, mais uma vez, pra gente ir encerrando, é uma coisa que eu sempre fiz na minha carreira de caster, né? Eu comecei novo, tinha lá meus 20, 21 anos, 2014, e aí eu tava ali tentando uma oportunidade. Quando eu entrei no meu primeiro trabalho realmente profissional, que foi na Blizzard, né, com Overwatch, o pessoal às vezes conhece, ali eu entendi a importância de fazer isso que eu tô falando agora, porque muitas vezes apareciam desafios pra mim. Olha, você vai ter que narrar, você vai ter que comentar, você vai ter que apresentar, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, transmissão de madrugada. Como eu aprendi a encarar esses momentos de pré-season, de grandes mudanças, fazendo isso que eu acabei de falar pra vocês, quando eu entrava num momento assim, entrava num desafio assim, eu não me sentia ansioso, eu não me sentia tenso, eu me sentia preparado, e principalmente preparado pra tá dando tudo errado, como eu vou melhorar, como eu vou fazer dar certo. Então, acho que o meu maior exemplo disso é quando eu fui trabalhar com Rainbow Six, que é um jogo que eu não tinha conhecimento, que eu fui trabalhar narrando depois de 3 anos praticamente, só comentando Overwatch, e fiz o teste, passei, me preparei, fiz exatamente isso, pesquisei como que estavam as narrações, como que o pessoal gostava, o que a comunidade curtia, percebi que os narradores que estavam no Rainbow Six, eles não tinham um viés, uma veia muito forte de entretenimento, era uma coisa um pouquinho mais séria, o que não é ruim de maneira alguma, todos são ótimos, mas era uma coisa mais séria, e eu decidi investir nesse momento mais de entretenimento, mais brincalhão, nesse estilão aí mais brincalhão, deu super certo. Dentro depois da empresa, passei exatamente pelas mesmas coisas, fui vendo o que dava certo, o que não estava rolando bem. Acabou que em um ano eu fui de os campeonatos mais comuns, mais base, né, menos importantes da empresa, para narrar os Major, para narrar o BR6, o Campeonato Brasileiro. Um cara que chegou do nada, em teoria. Por quê? Porque eu dei sorte? Não. Eu me preparei. As coisas que eu queria falar, as coisas que eu queria jogar como bordão, a maneira de enfrentar o jogo, tudo isso foi preparação. E a mesma coisa, hoje eu tô na Riot, né, trabalho com Wild Rift, que é o LoL de mobile, mas também já fiz e até faço League of Legends hoje em dia, já fiz Valorant esse ano também. O Valorant, por exemplo, foi uma oportunidade que eu peguei uma pré-season 9 horas da manhã e tive que narrar 5 da tarde. E não por erro da Riot, de maneira alguma, mas acabou acontecendo um imprevisto e eu fui acionado. E eu não tinha um conhecimento gigante do jogo. Conheço, claro, né? Gosto, assisto, jogo, mas não é um conhecimento gigantesco. Então, eu fui lá e consegui me preparar, pesquisei o que dava certo, pesquisei o que eu tinha dúvida, fui honesto comigo mesmo, não tentei dar um passo maior do que a perna, fui lá, me planejei, e aí deu tudo super certo. Analisei depois o que eu poderia ter feito melhor, né? Hoje em dia, se eu fosse narrar Valorant, já narraria melhor, mas, enfim, deu super certo, a comunidade realmente gostou bastante. Por quê? Porque eu entrei e dei sorte? Não. Porque eu tenho habilidade técnica, que é a habilidade de narração, junto dessas habilidades que eu acabei de te falar, que eu treino e treinei no League of Legends. Sou jogador de LoL desde 2012, lançamento do Kha'Zix em novembro. Então, assim, treino e venho treinando desde sempre e utilizando isso ao meu favor para avançar na carreira. Beleza? Lembrando sempre que a gente está aí em todas as plataformas, estamos no Insta, no YouTube, no Facebook, é só você procurar GG que você vai, né, GG Educate, você vai lá ver certinho os nossos conteúdos. Então já se inscreve no canal, segue no Insta, enfim, independente aí de onde você estiver vendo a gente. E, cara, tem de verdade muita coisa que vai te auxiliar a avançar na carreira profissional usando League of Legends para isso, sem ser passe de mágica, sem ser coisa muito aleatória que vai te prometer. Mano, é uma parada, é uma jornada, a gente tá aqui para te ajudar, é basicamente isso. É um caminho, né? A gente fala que é a rota de carreira que você vai perseguir, independente da rota da carreira que você for perseguir, e a gente tá aqui para te ajudar nessa jornada.
beleza? Com coisas plausíveis que você realmente treina no League of Legends, atina a sua cabeça para isso, liga a sua cabeça para isso, e aí você consegue usar depois para avançar na sua carreira, tomando as melhores decisões possíveis, beleza? Tamo junto demais, comenta aqui se você tiver alguma dúvida também, claro, a gente tá aqui para te auxiliar nisso, comenta o que você achou do vídeo, enfim, o que você tem achado aí dos conteúdos da GG também. Um grande abraço, a gente se vê numa próxima e tchau.